E seja muito bem-vinda a mais um projeto 444 Maricota, uma hora inteirinha de mentoria gratuita em que eu respondo as tuas perguntas e tiro as tuas dúvidas, aquelas que te impedem de ir além e fazer dinheiro com os amigurumis. Toda quarta-feira, às 4h44, a gente tem um encontro marcado sim. De manhã, bem cedinho, eu coloco lá nos stories um box com as perguntas. Tu coloca a tua dúvida lá e aí às 4h44 a gente se encontra aqui e eu alterno uma pergunta dos box, né, das etiquetinhas que eu chamo, e uma pergunta ao vivo. Sejam bem-vindas, minhas lindas do meu coração, que coisa boa ter vocês aqui. Seja a sua melhor versão, com certeza, seja a sua melhor versão, gurias. Peguem esse Insta aí, seja a sua melhor versão, porque é realmente muito importante aquilo que eu te digo, né? Não te compara com o outro, te compara com a tua versão anterior, te compara contigo ontem, no começo, quando tu começou a fazer os amigurumis, e observa a tua evolução. Tu tem que ser a tua medida, tá? Vamos começar aqui com as etiquetinhas, que tem um monte de pergunta incrível e eu quero te ajudar ao máximo. Deixa eu ver aqui. A arte de pintar e crochetar tá perguntando: Mari, posso usar linhas de espessuras diferentes em uma mesma peça? Pode sim, eu faço isso com frequência, tá? Linhas com espessuras diferentes. A única coisa é que essas linhas não podem estar, como é que eu vou te dizer, na mesma continuidade. Por exemplo, eu vou tecer o Tony, vou pegar o Tony, nosso fofinho aqui, tá? Se eu for tecer o Tony, vou sair de cena pra ficar só ele. Vou tecer o Tony e aí eu faço a perninha, eu quero fazer ele de calças, por exemplo, tá? Então eu teceria a calça dele até aqui e depois o corpinho. Eu não posso usar o fio que começar com este fio que é pra agulha 3, eu teço ele com agulha 3mm, tá? Não posso usar esse fio com agulha 3 até aqui e depois aqui usar um fio que eu teço com agulha 2,5 ou com a agulha 1,75, porque isso vai fazer diminuir a peça, vai ficar estranha essa junção, né, de uma carreira para outra. Encerrei com este fio de agulha 3 e aí vou introduzir o da agulha 2,5, o da agulha 1,75, vai ficar buracões entre uma carreira e outra e a peça vai ficar bem apertadinha aqui, bem pequenininha, né? Então isso eu acho bem complicado. Tem maneiras de compensar? Tem, mas aí exige uma adaptação do projeto, tá? Uma adaptação da receita, não é simplesmente trocar e tenho aqui um amigurumi e um ani e vou continuar assim porque eu não tenho o outro, tá? Não dá. Precisa de adaptação para fazer. Às vezes tu vai ter que fazer 2 pontos no mesmo lugar, às vezes tu vai ter que usar fio duplo, fio triplo, né? Aí nessa situação tu tem que ter bastante atenção e aí tem que ter uma intimidade absurda com o crochê e com o crochê espiral especialmente, tá? Para poder fazer essas adaptações. Mas tem casos como da Anice. Cadê a Anice agora? A Anice não tá aqui. Deixa eu ver aqui a Bia, tá? A Bia mocinha, tá sentada aqui do lado. Aqui, ela tem... aqui é um fio, tá? E aqui é outro fio, bem fininho, que a gente teceu esse babadinho aqui da roupa dela, do saiote dela, tá? E aí, como é um acessório, funciona, tá? E foi pensado para isso. A Nice também tem 2 fios diferentes, a porquinha que não tá aqui agora, mas ela também tem 2 fios diferentes e a receita foi pensada para usar essas espessuras de fios em lugares diferentes, né? Como nos acessórios aqui que eu te mostrei, o babadinho, o vestido da Nice é com um fio mais fininho, eu acho muito legal tecer a roupinha com um fio mais fino que dá uma impressão de mais delicada a roupa, né? Dá uma diferenciada ali e então dá sim, mas precisa ter atenção em qual é a parte da peça que tu quer usar, tá? Vamos mais uma etiquetinha aqui. A Dirleninha 13 tá perguntando: como administrar tempo entre crochetar e tantas outras coisas do empreendedor? É a mesma coisa que de um trabalho normal, digamos assim, tá? Quando tu é assalariada, que tu vai lá, é contratado, tu trabalha num escritório, tu trabalha numa empresa, tu trabalha numa indústria, tu tem os teus afazeres. E os teus afazeres são muitos, certo? Quando a gente é amigurumeira, quando a gente quer ter um ateliê lucrativo para fazer dinheiro com os amigurumis e realizar o sonho de viver de crochê,
é mais ou menos a mesma coisa, tá, gurias? A única diferença é que tu não tem um chefe te mandando o que fazer. Não tem ninguém te dando uma pauta. E aí o desafio tá só nesse primeiro passo. Porque depois que tu mesma, lembra? Eu, empresária, eu, empreendedora, quando tu determina o que tu vai fazer, quando tu vai fazer, quais são as tuas prioridades, é sentar e trabalhar, tá? Então, tu precisa, primeiro, investe um tempo em te organizar. E não só organizar de espaço e de tempo, como a gente já conversou no Falar Amigurumi, né? Mas também te organiza de tarefas. O que eu preciso fazer? Eu preciso escolher quais são as peças que eu vou tecer, eu preciso saber se eu tenho material suficiente, eu preciso determinar quais são as horas que eu vou tecer no meu dia, eu preciso fazer foto para postar nas redes sociais, eu preciso postar nas redes sociais, eu preciso conversar com as minhas clientes, interagir com elas, gravar alguns stories, responder algumas perguntas, responder o WhatsApp, preciso tecer, né? Eu preciso preparar a embalagem e eu preciso, então, entregar essas encomendas. Então tu precisa ter bem claro quais são as tuas tarefas. Pensa no processo todinho. E aí tu organiza o teu dia baseado nessas tarefas que tu tem para fazer. Tá? E aí é como um trabalho, gurias, eu tenho repetido isso, mas é que é importante, tá? Tu precisa enxergar isso como um trabalho de verdade se tu quer fazer dinheiro com os amigurumis. Se é hobby, faz a qualquer hora, de qualquer jeito, em qualquer lugar, tá? Mas se é realmente a intenção de fazer dinheiro pra viver de crochê, tu precisa ter isso estabelecido aí pra ti e isso bem determinado e organizado. Se vai te ajudar, pré-estabelece horas de trabalho e aí cumpre aquelas horas de trabalho, tá? Pra ti é mais tranquilo trabalhar de manhã, aí se tu só tem meio período pra trabalhar, então tu organiza e naquela manhã tu é do teu trabalho, tu é do teu ateliê, tá? Então aí tu te foca naquilo. Se tu tem um cantinho pra ti, ótimo, vai lá, fecha a porta e fica lá. Se não, vai pro teu cantinho de tu teste, seja no teu quarto, seja no teu sofá, na tua sala, prepara as tuas coisas, mas assume essa postura. Agora eu estou trabalhando. Não é fácil, não é fácil, é desafiador, mas é possível sim. Quantas vezes aqui agora o estúdio fica do ladinho, assim, a porta tá aqui, tá? Mais pra lá, obviamente, se eu botar a mão pra lá, tu não vai conseguir ver. A porta tá pra lá. Então tem a porta do estúdio aqui, a porta do quarto do meu filho é aqui, tá, gurias? Então tá uma porta do lado da outra, o quarto dele é a parede do lado aqui. Então ele fica ali e direto ele vem aqui, ô mãe isso, ô mãe aquilo, ô mãe vem aqui, ô mãe vai lá, ô mãe não sei o que. Aí eu olho pra ele, sim, o que que tu precisa? Ele me diz o que que ele precisa, se não for nada urgente. Aí ele quer me mostrar um videogame, ele quer mostrar não sei, sabe? Aí eu disse, filho, a mãe tá trabalhando agora, daqui a pouco eu vou lá, tá? E aí ele entende, tá, tudo bem. Ou então ele me traz aqui pra mim que agora eu tô trabalhando, porque quanto menos eu sair desse meu ambiente aqui, mais eu consigo produzir. Então tenta te organizar dessa maneira, tá? A gente até conversou numa outra ocasião, acho que foi com as BFFs, que tem inclusive artesãs que colocam um avental, né, porque a gente não tem uniforme, então elas colocam um avental e aí a família já sabe, aí vai falar com ela, tá de avental, tá trabalhando, tá, depois eu falo contigo, sabe, que é pra tu poder ter esse teu tempo respeitado, pra tu conseguir te organizar com a questão do empreendedor, as coisas de empreendedor, porque a gente tem que fazer tudo, né, a gente é responsável pelas compras, a gente é responsável pelo atendimento ao cliente, a gente é responsável por organizar o portfólio, por produzir, por entregar, tudo é nossa responsabilidade. Então a gente tem que assumir essa responsabilidade e organizar tudo, porque dá sim, é possível sim, mas tu precisa ter consciência de todas as tarefas que tu vai assumir e eu tenho certeza que tu consegue fazer tudo isso, tá? Nós somos mães, né? Na nossa grande maioria, somos mulheres, Deus já escolheu as mulheres para serem mães, porque sabe da nossa capacidade de fazer muita coisa. Então, não te mexa para a quantidade de coisas, esteja ciente, porque quando tu consegue ver o que tu vai fazer, tu consegue determinar quando e como que elas vão ser feitas. A Rose tá falando, quem cuida de 2 idosos, isso não funciona, prof, tem que ser em alguns momentos. Aí é a organização, eu entendo, né, que seja difícil, por isso que eu digo assim, é um exemplo, tá? Tu precisa observar os teus processos, vou falar de novo. A gente sempre precisa observar os nossos processos, porque a beleza do artesanato, do feito à mão, é a gente poder botar muito da gente lá. Cada situação é uma, como é que eu vou dizer?
cada uma tem as suas particularidades, tá? Então observa os teus processos e tenta adaptar os teus processos. Cada uma tem os seus desafios, não é fácil pra ninguém, tá? Então o que tu vai observar? Os teus idosos dormem até que horas? Eles têm cochilo da tarde? Concentra os teus afazeres do teu ateliê na hora que eles estão dormindo, tá? Eu sei porque a minha mãe cuidou muito da minha avó, né? O meu pai também cuida da minha avó agora. Minha avó, por parte de mãe, já foi morar com o senhor, mas a minha mãe até ano passado cuidava dela. Então a questão é, ela tinha os horários de soneca dela, ela dormia até mais tarde, né? Cada um tem a sua particularidade também. Tem aqueles que acordam super cedo, mas vão dormir super cedo também. Então concentra os teus esforços nesses horários, né, para tu poder ter um tempo mais fluido trabalhando. Mas né, entre os pontinhos também não, porque assim, eu paro para atender meu filho, né? Não é aquela coisa, nunca mais levanto, não faço nada porque eu tô trabalhando, não vou olhar para ele. Não, tem interrupções, as interrupções acontecem, mas tu precisa estar ciente de que tu precisa cuidar de ti também, tá? A gente tem as nossas responsabilidades, mas a gente precisa cuidar da gente, porque primeiro, não tem aquela história do avião? Quem já voou de avião? Pensa aí que você já ouviu isso, presta atenção. Quando da questão das máscaras, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Primeiro posicione a sua para depois auxiliar crianças e idosos. Então, por quê? Porque a gente precisa tratar da nossa sobrevivência. Não é egoísmo, gurias, mas é que se a gente não estiver bem, a gente não vai poder ajudar mais ninguém, tá? Então precisa estar atenta e precisa cuidar da gente, sim, tá? Precisa conseguir achar tempo para fazer as nossas coisas, precisa conseguir achar tempo para fazer o nosso dinheiro. Vou repetir, se a intenção é fazer dinheiro com os amigurumis e até realizar o sonho de viver de crochê, não dá pra ter eles como um hobby, não dá pra ser Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá? Deixa eu ver aqui mais uma etiquetinha. Mari, vou fazer um reajuste esse ano. Eu aviso nas redes sociais que irei fazer um ajuste, não quanto, mas que vou ter. Ela quer saber se ela avisa, então, se ela vai ter ajuste, sem dizer qual é o ajuste, mas dizendo que vai ter. Olha, eu nunca avisei, tá? Sempre tive ajuste de um ano para o outro, especialmente este ano, por conta do que nós estamos vivendo, os fios, os materiais, os nossos insumos têm aumentado bastante o preço, então o ajuste é necessário sim para continuar tendo amigurumis lucrativos, tá? Mas eu nunca avisei da questão de reajuste. Pensa aí, se eu sei que é diferente, tá, gurias? Mas eu vou generalizar, mostrar um extremo que é para tu conseguir enxergar. O supermercado alguma vez já te avisou? Eu vou ajustar o preço do leite. Não. Ele não avisa. Ele simplesmente sobe, simplesmente aumenta, tá? É uma questão de mercado mesmo. Sobe os teus preços sem problema aí, pode fazer os teus reajustes. Se tu tiver uma cliente recorrente e ela vier fazer uma encomenda, aí tu avisa pra ela: oi, querida, bem-vinda, que coisa boa de ter de volta, né? Sempre acolhe, sempre com carinho. Lembra de alguma história que tu teve com ela. Por exemplo, ela te encomendou pro bebê dela. Lembra do nome do bebê? Porque tu conversou, né? Porque se tu segue as minhas dicas, tu conversou com a tua cliente, tu sabe qual foi o motivo daquela encomenda. Então fala do nome do bebê. Ai, o fulaninho deve estar tão grande agora, que coisa boa te ver e tal. Aí ela faz a encomenda e aí se for uma peça semelhante, tu explica: a gente teve reajuste agora, reorganizei a minha tabela de 2021, a gente teve um reajustezinho que é pra eu conseguir manter a mesma qualidade dos materiais e dos insumos, tá? E tá tudo certo, tá todo mundo acostumado, o aluguel ajusta valor, supermercado ajusta valor, escola ajusta valor, tudo ajusta valor na virada de ano, tá? E não precisa avisar, porque é assim, é normal, é tranquilo, não tem por que tu ficar criando alarde em relação a isso, não.
Ó, a Mimô tá falando, a Satiko, minha aluna amada do meu coração. Acordo todos os dias às 6 e me dedico 100% ao meu trabalho, até que todos levantam. Trabalho durante o dia também, mas sempre parando para socorrer um ou outro. É exatamente isso, né? Maravilhosa! É isso mesmo, mulher extraordinária. Gurias, dá pra fazer, tá? A gente se organiza, eu faço a mesma coisa que a Satiko. Levanto mais cedo do que todo mundo, por muitas vezes vou dormir mais tarde também. E tá tudo certo, tá? Não tem problema, não tô me martirizando com isso, nem querendo me enaltecer, muito pelo contrário, eu quero te encorajar a conseguir fazer isso também para que o teu trabalho renda, para que tu tenha realização, não só profissional, mas pessoal também, porque quem tem alma de artesã, quem tem alma de produtora precisa, tem necessidade física e emocional de produzir alguma coisa com as próprias mãos. E quando a gente vê esse trabalho ganhando corpo e a gente conseguindo trazer dinheiro para dentro da nossa casa, trazer sustento sem precisar sair de casa, é realmente maravilhoso. É uma coisa que eu não tenho nem como explicar, só quem vive isso sabe. E se tu ainda não tá vivendo isso, eu te digo que é possível e tô aqui para te encorajar. A Mika Arts MK tá falando, eu só tenho uma agulha, faço tudo com ela. Isso pode se tornar um problema? Pode, tá? Não é a questão que tu tem que ter um buquê de agulhas, né? Como eu postei aí e vocês apaixonaram, trocariam um buquê de flores facinho por esse buquê de agulhas. Eu também trocaria vários facinhos sem nem pensar. Até como a Dano falou, que depois as flores morrem, fica com dó, né? De receber. E o buquê de agulhas não, porque a gente produz muito com elas, vai trazer mais amor cada vez mais. Não é por conta disso, não é que tu tenha que ter essa variedade incrível, até porque eu não comecei assim, guria, são 5 anos de agulhas aqui, tá? Mas o que que acontece? Nada serve para tudo, diria já o meu sábio pai. Então, a mesma agulha não serve para todos os fios. Tu tem visto aí, tu tem participado do estudo por um fio, tu tem visto, né, que cada fio exige uma agulha diferente e vou além ainda, cada trabalho exige uma agulha diferente. Minhas alunas amadas sabem, a gente tem uma aula específica para fazer o teste da agulha para tua tensão de ponto e pro resultado que tu quer com o trabalho. Como é que tu vai conseguir adaptar isso com uma agulha só? Tu consegue levar até um certo ponto se tu só usar um fio. Por exemplo, eu uso a agulha 3 para tecer com o fio... Eu te pego no velo, onde é que eu botei? Aqui, ó. Para tecer com o fio amigurumi da Círculo, 100% algodão mercerizado, tá? Eu uso a agulha 3. Se eu só usar este fio para tecer todas as minhas peças, eu consigo me virar só com a agulha 3, tá? Vai fluir. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer uma peça com amigurumi soft, se eu quiser fazer uma peça com o jute, não consigo tecer com a agulha 3. É impossível tecer com a agulha 3. O urbano da Círculo, o fast fine, como é que tu vai tecer com a agulha 3? Não dá, entendeu? Então, pensa nisso. Se tu quiser variar de fios, não dá com uma agulha só. Agora, se tu for lá, não, estou começando, eu vou me dedicar só com esse fio, não tenho dinheiro para investir, beleza. Eu por muito tempo, gurias, muito tempo, eu teci com essa agulha aqui, que custa, pelo menos na época, né, custava R$3, eu acredito que não passe de 5 agora, tá? Essa agulha aqui, depois eu passei pra de bambu, né? E fiquei muito tempo com essa de bambu aqui. O importante é tu entender o teu trabalho e saber, então, se dá pra fazer isso. Se não, te programa, vai guardando aí R$2, R$5 de cada encomenda, de cada peça que tu vender, porque depois, rapidinho, tu consegue ter dinheiro, sim, pra investir em outras numerações de agulha, né? E foi o que eu fui fazendo ao longo dos anos, aumentando a minha coleção cada vez mais aqui. Ó, a Dano tá falando, eu acordo às 4 e teço um pouco até às 8. E depois cuido da casa, depois do almoço eu faço mais um pouco. E à noite teço mais até às 23 horas.
maravilhosa, minha aluna amada, maravilhosa. É isso mesmo, gurias, dá pra fazer sim, tá? Querendo, tendo vontade, querendo ter resultado, dá pra fazer. Até porque assim, não é acordar às 4 horas da manhã e levantar saco de cimento, né? É sentar, ficar sentada lá no sofá, na poltrona, tecendo amor, produzindo pra trazer dinheiro pra dentro de casa. Vale a pena sim, tá? Vale a pena e dá resultado. Especialmente no começo, a gente tem que dar muito mais gás. Como tudo nessa vida, no começo a gente dá muito mais gás, mas depois tu vai colher os frutos, tu vai conseguir uma estabilidade. Com a lista de espera vem a estabilidade, mas tu precisa dar um gás maior no começo, né? Agora essa situação que a gente tá vivendo exige mais da gente, mas é possível fazer. A gente achou, né? Eu tava até ouvindo um vídeo de um chefe meu, quando eu trabalhei de diretora de arte, né, de designer plena, numa agência de comunicação visual lá em Porto Alegre. Ele gravou um vídeo, né, agora fazendo uma reflexão sobre o ano que a gente passou e falando, lá no começo de abril, foi o primeiro lockdown, e aí se estimava 2 meses e a gente achava aquilo 2 meses um absurdo. Como é que a gente vai conseguir passar por essa situação? 2 meses, lockdown, e, né? Nós já estamos há praticamente 1 ano nessa situação e estamos nos virando. É difícil, mas nós estamos nos virando e nos adaptamos muito bem. Então é possível fazer mais, sim, é possível ter resultados se tá a fim de fazer. A Aninha tá perguntando aqui, Mari, tenho alguns restinhos de fios e também peças que desmanchei. Posso usar em uma encomenda? Com certeza, Aninha. Eu faço isso com frequência, tá? O que tu precisa estar atenta? O fio precisa estar em condições, né? Porque tem alguns fios que não aguentam o teste e desmancha. Como a gente viu no Tudo por um Fio, o o Velute e o Fast Fini, eles não aguentam muito o teste e desmancha porque eles ficam com aparência de mastigadinhos. E aí vai afetar na aparência das tuas peças. Mas se for um fio 100% algodão, por exemplo, o amigurumi, ele aceita muito bem o teste e desmancha, né? Então tu consegue sim desmanchar peças que tu começou, peça de teste que não deu certo, desmancha, faz o novelinho, né, que eu já te ensinei, deixa o fiozinho organizado ali. Se tu ele vai ficar meio amassadinho. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho aqui, tá tecido uns pontinhos, tá? Ó, ele ficou assim quando eu desmanchei. O fio original é desse jeito. Só que se eu fizer o novelinho daquele jeitinho que eu te ensinei lá e deixar ele da noite pro dia, tá? Eu enrolo ele aqui agora e guardo ele na gaveta lá. Amanhã, quando eu for tecer, ele já vai estar assim de novo. Então, esse novelinho não é só bom para organizar os fios para ficar bonitinho, mas ele também dá uma renovada, uma recauchutada no teu fio, tá? Então, vai sem medo. Se o fio está em condições estéticas, pode usar sem problemas em encomenda, não tem o menor problema, inclusive é solução, porque tu pagou por cada um desses metros desse fio, né? Então ele é teu dinheiro investido. Quanto melhor tu aproveitar esse dinheiro investido em forma de fio, mais lucrativo vai ser o teu ateliê e mais retorno tu tem aí no teu bolso, dinheiro no bolso mesmo, né? O fazer dinheiro com os amigurumis envolve toda essa inteligência de logística, assim, então pode sim, com certeza, até deve usar. Ai, que linda, a Fátima tá falando. Oi, minha aluna amada. Fátima, gente, estou tecendo meu primeiro bichinho, o ursinho da aula da bolinha, amando. Maravilhosa, Fátima, parabéns. Que coisa linda, esse ursinho é libertador, né? Porque aí tu percebe que tu consegue criar as peças depois de entender todos os princípios e os fundamentos, entender como fazer as formas a partir do princípio da bolinha e ver que é possível sim criar bichinhos incríveis. Eu tô tão orgulhosa dessas minhas alunas amadas que estão já criando, nem terminaram o treinamento ainda para vocês verem o quão poderoso é, gurias. No finalzinho das aulas teóricas já estão tecendo as próprias peças e criando peças lindas, muito, muito fofas, se aventurando, se descobrindo e se realizando. Maravilhosa, Fátima, momento incrível, que coisa boa, tá juntinho agora.
Ah, maravilhosa, Satiko tá falando, né? Aprendi a dividir meu dia em blocos, como você falou em live, ó. Maravilhosa, porque tá aplicando, né, de verdade, entendeu, conseguiu organizar os teus processos aí e fazer realmente acontecer. Funciona, né? Ajuda demais e a gente consegue ficar mais tranquila e o dia rende um montão. Maravilhosa. Tu acha importante ter sempre produtos à pronta entrega? Aí vai depender da tua estratégia, porque a questão de ter pronta entrega ou só fazer encomendas é sim uma questão estratégica. O que acontece? O que pegou aqui nessa tua frase foi o sempre. Tu acha importante ter sempre produtos à pronta entrega? Eu acho legal ter produtos à pronta entrega. Agora, o ter sempre, tu vai estar botando um peso aí, tu vai estar te obrigando a ter sempre esses produtos à pronta entrega, mesmo que tu trabalhe sob encomenda, tá? O que acontecia quando eu era só ateliê? Eu não fazia produtos à pronta entrega, a não ser que eu estivesse desenvolvendo uma peça nova. Eu trabalhava na base da encomenda. Por quê? Porque na base da encomenda, eu não erro na mosca, meu pai dizia, né? A gente consegue acertar na mosca, a gente consegue errar na mosca. O que seria errar na mosca? Tu tecer justamente aquela peça que não tem saída, né? Precisa ter uma inteligência muito por trás, uma pesquisa muito grande por trás para tu decidir qual é a peça que tu vai ter a pronta entrega, porque ter a pronta entrega não é garantia de vender rápido, né? Vai vender aquela peça, ela vai acabar saindo, mas em quanto tempo? Quando que ela vai sair, tá? Então eu tinha meu tempo limitado, então eu me dedicava a tecer as encomendas. Agora, se tu tem por aí a filosofia, se tu escolheu fazer peças da pronta entrega, a pronta entrega tem algumas vantagens também. Tu tece as peças que tu quer, né? Quando tu tece encomenda, muitas vezes são as mesmas peças repetidas e repetidas e não te dá chance de tecer peças que tu queira ir até para desenvolver técnicas, para tu treinar outras coisas, até para realização pessoal, porque a gente fica olhando aquele monte de projetos e fica querendo tecer um montão, tá? Então, se a tua filosofia é vender a pronta entrega, e sim, né? Tu precisa ter as peças sempre à pronta entrega e uma grande quantidade. Porque justamente por isso tem que ter uma variedade grande para tu poder atender e poder girar isso de uma maneira que pague os teus boletos, né? Que pague o teu salário aí e te traga lucratividade. Então, a estratégia mais, eu acho que seria o mais ideal, e hoje, se eu fosse começar de novo, eu faria as duas coisas, me programaria para tanto atender a encomenda quanto a pronta entrega. E aí, a pronta entrega, eu ia pesquisar a fundo o meu nicho, saber o que tem de tendência no mercado, e aí tester essas peças à pronta entrega, mas aceitar a encomenda também. Então, pensa aí o que funciona para ti, gurias. De novo, observem os teus processos, ver o que faz sentido para ti, o que se organiza com os teus horários. A maravilhosa dica da Silvia, gurias, vou até marcar aqui, olha só, a Silvia tá dando uma dica incrível. Eu uso restinhos de lotes diferentes para fazer a parte da cabeça que fica embaixo da peruquinha e nos pés que ficam dentro de sapatinhos que não saem. Maravilhosa, Silvia, maravilhosa essa dica de usar os restinhos dos fios em partes que não aparecem, tá, gurias? Peguem essa dica aí, pega pra ti e começa a praticar. Então, tu pode pegar, sim, os fios de lotes diferentes, ou seja, a cor não é exatamente aquela, não vai ser exatamente igual, né? Não vai bater ali, mas não tem problema, porque vão estar em partes escondidas. E assim, tu economiza os teus fios premium, né? Os teus fios que vão dar realmente a aparência da peça usando nessas partes. Maravilhosa, Silvia, excelente estratégia, muito, muito bom. E tá perguntando sobre aumentar a peça em relação à quantidade de pontos. Mari, dá para aumentar a peça em relação à quantidade de pontos, tá? Mas tu vai precisar fazer cálculos aí para essa história, porque quando tu vai aumentar a quantidade de pontos, tu tá praticamente aumentando, mudando a receita,
né? Porque que a receita é? Vai te dizer a quantidade de pontos e a quantidade de carreiras que tu tem que tecer. Se tu vai mudar a quantidade de pontos, tu tá mudando a receita. Vou abrir um parênteses aqui, muito importante. Não é porque tu tá mudando a receita, buscando a mesma estética, que a receita é tua, tá? Os créditos não são teus, porque quem criou aquela imagem foi a artesã original, tá? Então, por exemplo, aqui. Tu vai querer fazer o Tony usando o mesmo fio, mas fazer ele maior. Os créditos ainda tem que vir pra mim, tá? Nesse caso aqui. Mas enfim, o que tu vai fazer? Tu vai precisar fazer um cálculo de proporções. Olha só, vamos fazer por cima aqui. A perninha do Tony tem um palmo da minha mão, tá? A perninha tem um palmo. Já o dorso tem 4 dedos. A cabeça também tem 4 dedos, tá? Então, eu vou ter que fazer mais ou menos um desenho aqui, ó. A perna tem um dedo assim e tem 3 dedos assim o dorso. Então, tu vai ter, pra tu tecer um Tony maior com o mesmo fio, tu vai ter que manter essas proporções. Então, se tu crescer o número de pontos aqui da perna, tu vai ter que fazer uma regra de 3 muito louca aí pra tu conseguir crescer essa peça, tá? É possível sim, é bem possível de fazer. Então, vai te dar um baita trabalho que tu deve pesar e deve calcular aí se vale a pena pra ti ou não, tá? Pensa bem.